que você pensa quando você ouve falar Lei Rouanet e editais de cultura? Pois é, assim como tudo aqui no nosso planetinha, a comunicação criativa pode ser muito útil para muitas finalidades, só que algumas não são nada legais. O exemplo disso é a pandemia de desinformação, que com o advento das redes sociais se espalhou sem controle, rapidamente, gerando consequências das mais diversas. E a Lei Rouanet é um excelente exemplo disso. Ai, Ale, mas a Maria Bethânia recebeu milhões de dinheiros públicos só para subir no palco e cantar, ela já é rica e blá blá blá. Então, essa é a voz da desinformação ecoando bem alto e reverberando para quem não observa aqueles 3 pilares que você obviamente assistiu, né? A gente conversou na primeira edição do podcast, lembra? Eu desejo acreditar. Contexto, repertório, interpretação. Se você observar com essas ferramentas, você vai ouvir as vozes ao fundo, porque nós vamos falar de produção cultural. Oi, tudo bem por aí? Bem-vindo, bem-vinda ao podcast Comunicação Criativa, onde a gente vai conversar sobre comunicação criativa. Nessa temporada, a gente vai conhecer um pouco das alegrias e desafios de quem produz arte e cultura em um contexto muito específico, as cidades do interior do Espírito Santo. A nossa ideia é inspirar, principalmente você da área de arte e cultura, que atravessa esse mar de informação e desinformação com o seu barquinho artístico e cultural. O podcast Comunicação Criativa é um projeto realizado com recursos do Funcultura, Secretaria da Cultura do Governo do Estado do Espírito Santo. E eu sou Alessandra Barros, produtora cultural, pesquisadora, escritora, filósofa e agora sou podcaster. Bora ouvir esse papo? Com a gente aqui hoje, Ivne Matos. Multiartista, produtora cultural, comunicadora. Ela é natural de São José do Calçado, lá no Caparaó, Capixaba. Conhece? Ela começou a carreira no teatro. Eu sempre digo, gente, teatro é a porta de entrada para coisas mais pesadas. Em 1999, a Ivne comemorou em 2024 25 anos de carreira como atriz. Realiza projetos culturais em diversas linguagens e formatos. Sarau, curso, programa para internet, cinema, fotografia, áudio, vídeo, podcast, concurso de poesia, festivais, etc. Atualmente está no município de Itapemirim, conhecido pelas lindas praias de Itaipava, Itaoca e Ilha dos Franceses, aqui no litoral sul do Espírito Santo. E com a gente também Vitor Hugo, que é mestre em artes cênicas pela Universidade Paris 8. Já produziu vários curta-metragens, é produtor da Literalta, Festa Literária de Vargem Alta, já está caminhando para a 4ª edição, tá? Desenvolve projeto em escola e também atua como professor no curso técnico em multimídia do Centro Estadual de Educação Técnica Giuseppe Altoé. O município é Vargem Alta, região de montanhas capixabas, fica ali pertinho de Cachoeiro do Itapemirim. E é lindo lá, né? Bem-vindos, gente. Obrigada. Então, na introdução, eu quis trazer a Lei Rouanet e os editais de cultura. Por quê? Naquela campanha de desinformação, naqueles tempos sombrios, né? Por que não dizer naquela campanha de difamação que a gente teve há um tempo atrás, ficou muito claro que as pessoas não conhecem, não pensam muito nessa área que é a produção cultural. E também não pensam na economia criativa, né? Além da Rouanet, tem outros modelos de fomento à produção cultural, como a Lei Aldir Blanc. Ela faz um aporte direto para a cultura no âmbito municipal e está bem mais próximo de nós aqui das cidades menores. E às vezes até essas ficam mal compreendidas pela comunidade em geral e até por artista, né? Ainda com aquele resquício daquela onda de desinformação. A importância da comunidade saber o que é a produção cultural, para parar de falar essas besteiras. E para entender que essas leis, elas fomentam projetos e não artistas diretamente, o que vocês acham disso? Como que é ali na região que vocês atuam?
Então, primeiro eu quero agradecer o convite, é um prazer enorme estar aqui falando do assunto de produção cultural, que normalmente não é um assunto que se fala muito, né? E é importante a gente até elaborar, para até entender o que a gente está fazendo, porque a gente entra a gente é abduzido ali pelo dia a dia da produção e a gente muitas vezes não para refletir sobre o nosso ofício, né? E às vezes nem para falar, quando eu falo assim, eu sou produtora cultural, muita gente entende que eu sou uma promotora de eventos, por exemplo. Ah, você faz eventos, é isso? Mas assim, essa coisa da desinformação que você está falando, eu acho muito natural até, né, que as pessoas não saibam, até porque esse título de produtor cultural ele é muito recente. É recente, né? E ele é amplo, As né? leis, os editais, é tudo muito recente. Né? Então, assim, eu acho muito natural que as pessoas não saibam, que pensem que é a prefeitura que está fazendo, enfim, que pensem em outras coisas. Então, assim, eu acho muito natural essa ignorância. A gente está aqui, né? Por isso que esses podcasts, enfim, entrevistas são importantes para poder esclarecer. Eu sempre fiz, eu até pensando, né, assim, sobre isso, eu sempre fiz produção cultural, né, desde que eu me entendo por gente, porque eu faço produção cultural por necessidade. Então, nasci artista numa cidade, lá em São José do Calçado, numa cidade de artistas, e que a cultura, a arte sempre foi fomentada. Então, Calçado, desde pequenininha, eu já tinha grupo de dança. Então, eu organizava, eu ensaiava, eu era coreógrafa. Então, eu era artista, ao mesmo tempo, eu marcava os ensaios, marcava onde a gente ia se apresentar. Então, isso já era uma produção cultural. Então, para mim, enquanto artista, a produção ela vem numa necessidade de organizar o meu trabalho. A maioria dos artistas que eu conheço acabam produzindo. Né? Às vezes você começa, entra ali achando que vai ser artista, ponto, e de repente se vê um produtor. Né? Hoje, talvez, uma coisa mais recente é a gente contratar essa pessoa para que a gente possa se concentrar na arte em si, né? Porque senão fica sobrecarga. Sim, Você começou também no teatro, entrou para esta vida? Sim, eu acho que é isso, né? Todo artista tem que ser um pouquinho de produtor, principalmente no interior, que é mais difícil ainda você achar um profissional nessa área da produção cultural, né? Comecei no teatro, no audiovisual, também estou na literatura. E a gente vai para essa área da produção, meio que cai sem querer, né? E para fomentar, né? Para a gente... E justamente o produtor, além de fomentar, ele tem esse dever da pergunta que você falou, né? Como é difícil esse pensamento numa cidade interior, que é mudar esse pensamento, né? Para as pessoas, né? Porque por mais que a gente está buscando fomentos para o nosso evento, a gente quer que a população entenda, assim, interaja, e isso é um trabalho de formiguinha, né? E eu acho que eu consigo ver, assim, nessas produções que eu tenho feito, em Vargem Alta particularmente, atualmente, que essa mudança ela é pontual quando mexe no financeiro, né? A pessoa do restaurante que está lucrando um dinheirinho com aquele evento, é o pessoal da pousada que está recebendo gente. É uma integração. E aí ele vê, nossa, como a cultura é algo que é necessário para a nossa vida, até financeira, né? Muito além de uma... É um conceito muito recente, a economia criativa, né? A gente recebe o dinheiro, a gente paga vários profissionais, técnico de som, não sei o quê, é o palco, é o transporte, é a alimentação, e aí a gente atrai pessoas. E eu queria pegar esse gancho para falar sobre a formação de público. Como que é essa situação da formação de público nessas cidades que são menores? Então, só pegando voltando um pouquinho, emendando nessa pergunta, eu me lembro que tinha lá na minha cidade, por exemplo, o cara que fazia o som, né? Primo Pop Som, figuraça, faleceu há pouco tempo agora. Todo mundo conhece. Ele era aquele cara, aquelas caixas de som empoeirada, não sei o que, sabe? Que fica aqueles caras de som, né? Que são piolho de som, de não sei o quê. Então, ele ia e colocava o som. Aí, a gente ia e fazia uma outra coisa. E aí, o que eu quero dizer é o seguinte, a produção cultural, ela é muito natural de quem tem essa necessidade de fazer acontecer, né? Os editais, eles vieram agora. Né? Então, assim, eu tenho 10 anos, posso dizer assim, no máximo, que eu tô
inserida nesse contexto do edital, mas eu sempre fiz pedindo patrocínio no comércio, ou então sem patrocínio nenhum, simplesmente fazendo os eventos inteiros, do começo, né, de ter a ideia, de buscar o patrocínio, de escrever, de fazer assessoria de imprensa. E você fazer tudo, e assim, na base do amor, na base do do love amor. me Então, tender. em Itaipava, por exemplo, eu fundei lá um projeto chamado Arte e Cultura, quando eu cheguei lá. Então, o que é essa coisa até do produtor cultural, de fazedor, pensar, né? E de pensar a cultura, entendeu, Alessandro? Porque não é simplesmente você chegar. É claro que você tem toda uma equipe, tem o cara que vai fazer só isso, o outro cara vai fazer só aquilo e tal. Mas o produtor cultural, ele tem que ter essa dimensão intelectual, filosófica, cultural, de pensar na economia, de não sei... Perfil da comunidade. Exatamente. Então, não é simplesmente, eu vou ali, vou botar uma caixa de som, vou fazer... Não é. Isso é o promotor de eventos. Né? Exatamente. Então, a produção cultural tem essa coisa por trás. E aconteceu uma coisa muito engraçada em Itaipava, quando eu cheguei lá, que eu fiquei muito impressionada com a cultura de um balneário, que são os pescadores. Lá é uma cidade... Né, é um distrito que é o maior porto pesqueiro do Espírito Santo, né? Então você fica com a coisa do mar, da marisqueiras, tem um porto ali, um cais que é tão bonito, porto. É Então, dramático, assim, a gente chega você até fica assim, nossa, aí eu já cheguei, já escrevi um monte de projeto. Inspirou, Inclusive, neste momento, eu estou tendo a oportunidade, por conta dos editais, de realizar um projeto que eu escrevi lá em 2012, 2013, quando eu cheguei em Itaipava. Você perguntou o negócio da formação de público. O que acontece? Vou tirar a minha experiência de Itaipava, que é onde eu estou no momento. Eu consegui, nesses 13 anos, muito nessa guerrilha de futucar mesmo as pessoas, sabe? E a cultura de balneário é uma cultura diferente, porque não é assim, igual em Calçado, que tem uma igreja, uma praça, as pessoas, a igreja... Vargem Alta deve ser outro perfil, né? É outro perfil lá também. E aí é difícil você juntar as pessoas, em torno de uma coisa. E o meu desafio lá em Itaipava, não, gente, não é possível, a gente precisa ir para uma praça. Então eu comecei a fazer esses eventos na praça, né, pedindo patrocínio no comércio e tudo. Então eu levava de tudo. E aí eu fazia tudo, como eu estava falando, eu era palhaça, eu era não sei o quê, Eu mesma chuto, eu mesma apito, eu mesma defendo. E desmonto tudo, no final eu falo assim, gente, o que eu estou fazendo? Eu sou louca. Mas, cara, isso aí é engraçado. Eu acho que a perspectiva do trabalho da produção cultural no interior é uma outra forma de pensar. A gente tem que pensar na forma de... assim como a formação de público, é o trabalho de base, né? A partir do perfil da comunidade. E daí assim, puxar. A gente mudar o pensamento aos pouquinhos, né? Mostrar a importância da cultura, né? Para a sociedade, para aquela cidade. E assim, o grande aliado do trabalho de base é sempre as escolas. Então, projeto escola, ou não necessariamente na escola, mas sempre aliando a educação, porque você aí está formando o público desde pequenininho. Porque é a criança que vai falar com o pai, é a criança que vai falar na família e vai mostrar para o pai que aquilo é importante também. Sim. Então, é mais um aliado que a gente cria, né? E eu acho super importante assim, a cultura e a educação precisam dialogar. Porque senão, sabe, elas necessitam dialogar. Total. Porque quando elas ficam muito apartadas, quando elas ficam muito separadas, a cultura perde a metade da sua função histórica e a escola perde metade da riqueza, né, porque elas interagem. Agora, você falou uma coisa que eu não concordo muito, ou concordo, mas é uma realidade, mas que eu acho que a gente não deveria normalizar e parar de romantizar, que é o fazedor de cultura por amor. Né? Eu trabalho, igual eu conheço um menino que ele é cantor, ele é um excelente cantor de rap e tal, mas ele é ajudante pedreiro. Então, ele faz isso, né? Na base do amor, na base do love, do mas ódio, quando eu falei seja isso do que foi porque eu comecei não, mas era uma realidade, né? Era uma realidade. Sim. E além desse trabalho de demonstrar a importância de uma produção cultural, tanto subjetiva como objetiva para a economia, né, local, é esse da gente se reeducar, porque a gente tem meio que esse negócio de que a arte é por amor.
Não, É por amor também, é por amor. Mas eu também, eu não concordo também, mas é porque eu entendi que a Ivna falou, porque a gente tinha conversado nos bastidores, que a gente no interior, a gente está com outro propósito ali. É muito mais árduo, então, do que numa cidade grande, né, numa capital, por exemplo, né, de você ter ali acesso à infraestrutura, uma sala com ar-condicionado, um teatro. Vargem Alta não tem teatro. Vargem Alta não tem transporte à noite. Se você vai fazer... Mão de à noite, obra, se você técnico. quer público no centro da cidade, e Vargem Alta é uma cidade esticada, assim, você não consegue as pessoas porque não tem transporte, meio público. Não tem, ou tem que ter carro para vir. Então, assim, eu entendi nessa perspectiva. Eu entendi também que você falou. Essa perspectiva, né? A gente começa por isso com um desejo, né? Vai num desejo, mas trabalho a mais. Se eu tô lá até hoje, no interior também, tem uma questão de um propósito ali que vai muito além do financeiro também. Porque eu acredito que numa cidade de capital, arrecadar recurso é uma outra forma e você consegue muito mais. É uma outra dinâmica, e você consegue né? muito mais do que numa cidade interior. Tem menos patrocinadores, tem menos gente olhando para você. O que o Vitor Hugo está falando, eu entendo como a alma da produção. Porque, Sim. assim, uma produção simplesmente... eu vou ser produtora cultural. Aí eu vou escrever um edital, eu sou ótima de escrever, aí eu consigo recurso, aí eu vou lá e faço. Vai ficar sem alma. Vai ficar sem brilho, porque não tem uma coisa por trás, sabe? Não tem uma coisa por trás. Então, assim, vai acontecer? Você pode fazer um puta de um festival. Você pode fazer um projeto incrível. Só que ele não vai ter alma, porque não vem de uma necessidade de alguém que está ali por trás dizendo assim, isso é necessário, as pessoas precisam se expressar, eu preciso colocar isso aqui nessa praça, sabe? Então, assim, Alguém que olha, isso, alguém que está olhando para a olho. cidade, conhece as comunidades da cidade, conhece as pessoas daquele local. Percebe as demandas subjetivas da cidade. E quer estar ali para impulsionar, né, a cultura do próprio lugar. Sim, né? e uma outra coisa que me move como produtora cultural, e aí talvez eu tenha isso porque eu sou artista também, é que eu levanto muito essa bandeira que as pessoas precisam experienciar a arte. Isso é Né? Então, assim, é muito importante você assistir um filme, é muito importante você assistir um espetáculo de teatro, é muito importante você assistir um show de música instrumental, de música erudita, de música popular, enfim. Mas você experimentar a arte. Então, assim, muito do que eu tenho produzido ultimamente é no sentido de dar vez e voz para todas as pessoas, porque todo mundo tem que ter. Eu falo o seguinte, que assim como a gente tem direito à saúde, educação, a gente tem o direito de experimentar a arte, sabe? Então, assim, tocar um instrumento, dançar, fazer teatro, ter escrever. Contato com aquilo, ser atravessado por aquilo, ter aquela visão. Porque, é um direito assim, constitucional. É a democratização do direito à arte. Então, assim, eu poderia simplesmente fazer eventos, convidar artistas, fazer um espetáculo lindo, ou eu mesma me autopromover porque eu sou artista, né? Então como... E fazer um negócio... Exatamente. Mas raro, mas não, acontece. cara, eu quero que as pessoas escrevam, que as pessoas dancem, que as pessoas façam teatro, que elas se expressem, porque as pessoas precisam se experimentar, porque isso é autoconhecimento. Então, assim, eu sou uma sonhadora mesmo, eu sou nesse naipe, sou produtora cultural, estou vivendo disso, faço por necessidade, e a minha bandeira é essa de... Que eu uma acho que coisa não exclui a outra. Sabe o que é legal? Eu acho uma que coisa não exclui a outra. Não é porque tá lá só para ganhar dinheiro. Né? Uma coisa que a gente ouve muito. É uma profissão, eu tenho que ganhar por ela, advogado assim está lá como todas também as por pessoas. isso, né? O médico, o policial, todo mundo está ali para isso. Mas também. Uma coisa que eu acho legal é que esse impulso que a gente tem, principalmente numa cidade interior, de transformador ali, da mobilização, de transformar pensamentos, e de trabalho de base, é quando isso se concretiza de pessoas que participaram de uma oficina que você promoveu, de um evento que você promoveu, e de repente, um ano seguinte, você está contratando aquela pessoa para participar, ser seu parceiro no projeto. Sim. E aí você vê um crescimento, isso ações é uma formativas. coisa que me impulsiona, acredito que também, para você estar ali no interior, você está se impulsionando dessa forma, você está crescendo junto com outras pessoas. Sim. E isso é muito bonito.
E trazer essa ação formativa para que a gente tenha essa mão de obra, essa coisa no nosso entorno. Né? Porque eu acho que o artista vem de uma história, toda a arte vem dessa história, né? De muita luta para você ser artista e tudo sozinho. E hoje a gente tem essa... Eu acho que é um pouco de um privilégio, né? A gente está começando um tempo onde a gente entende que sozinho a gente não faz nada e nem vai a lugar nenhum. Se você não tiver uma equipe, se você não tiver... Não adianta, né? Eu mesma bato, eu mesma faço. Não adianta, não vai. Como você falou, não tem alma. Não tem espaço para ter alma, né? Humanamente não dá. E isso me leva para essa questão de volta, para essa questão dos editais. Né? Vocês estão vendo de alguma diferença? É uma coisa muito nova, muito recente, principalmente essa regionalização. Então, são 2 pontos. Cidade pequena não é só uma cidade, né? Por exemplo, aqui nós somos uma região, um litoral sul. Sim. Tem gente que mora aqui, trabalha em Itapemirim, o outro é de Marataízes, se apresenta aqui em Anchieta, aqui em Piúma, né? Tem todo um... E aí vem os editais regionalizando esse recurso, esse incentivo. Vocês estão sentindo diferença? Como que está sendo a recepção dessa novidade? Você diz do fomento municipal, só dentro daquela comunidade. Aquele que é próprio, ele é municipal. A Aldir Blanc, se eu não me engano. Aldir Blanc, a Paulo Gustavo, Fundo a Fundo. Que elas vêm ali, elas vêm direcionadas ali para a região. É maravilhoso você ter um recurso para você trabalhar. Gente, pelo amor de Deus, você entrar num ano agora, por exemplo... Você trabalha com dignidade, né? Lógico, porque assim, gente, eu vou fazer isso de qualquer jeito, com dinheiro ou sem dinheiro. Com o Aldir Blanc, com o Paulo Gustavo, eu vou fazer, sabe? Vou pedir no comércio, vou fazer sem dinheiro, eu vou fazer porque isso sou eu não vou fazer outra coisa na vida, entendeu? Talvez essa seja a diferença de outros produtores e produtoras, que eu acho super legítimo que as pessoas optem por ser produtores culturais de um dia para o outro, porque escreve bem, ganha e tal, e ganha dezenas de projetos e façam bem feito, sabe? Tá no direito, assim, mas a diferença, assim, para mim, isso me move, sabe? Isso é a minha vida. Precisa fazer sentido. E eu preciso disso para poder existir, sabe? E agora, se você tem uma estrutura, você já precisa, você já vai fazer. Gente, agora, se você tem uma estrutura, é o melhor dos pontos. Eu vejo lá em Itapemirim, vou passar para você, eu vejo lá em Itapemirim pessoas que... artesãos, por exemplo, artesãs, que já fazem isso a vida toda, enfim, e de repente tem um recurso... Uma dignidade para poder fazer, trabalhar. Sabe? É maravilhoso. Eu não sei, em Itapemirim, por exemplo, qual é o montante que chega. Eu sei que Vargem Alta é um montante, para a gente que trabalha com produção cultural, é um montante pequeno. É muito pouco. Mas é significativo. Sim. É significativo, sim. Concordo também com tudo que a Ivina falou, que se a gente está ali, a gente manda projeto também, porque é um motivador. Eu acho que, se eu não me engano, é o Fundo a Fundo, que obriga a prefeitura a entrar com uma porcentagem financeira. E isso eu acho tão bonito, porque você está ali... Claro, se eles não quiserem, nem recebem o recurso. Mas é bonito porque está tirando do município e mostrando a importância para aquele investimento ali de forma direta. Então, também, assim, o Aldir Blanc veio, acho que é o montante total, né? E é a própria prefeitura agindo. Então, é aquela coisa, volta naquela coisa do trabalho de base. O pessoal da pesqueira, dos artesanatos, né, que você comentou, que já fazia, mas agora a prefeitura, uma pessoa que está perto, não é o Estado, que está longe, está promovendo um edital. Então, a pessoa às vezes já conhece, aqui é mais fácil, né? Mesmo que seja internet, as inscrições, é diferente você estando um contato direto aqui. E é preciso fazer um trabalho de base para as pessoas compreenderem que isso tem um retorno subjetivo importante, que é esse que você vem falando, né, para a comunidade, e tem um retorno de economia mesmo. E sair desse, né, fulano só quer o dinheiro. Gente, precisa do dinheiro para produzir, sinto muito, precisa. Não é para gente, não é para o produtor, é para produzir. E no final das aquilo contas, vai gerar um valor. Né? A gente ganha muito pouco. Não é milhões, isso igual é uma coisa importante de desmistificar, né? Porque se você pega... Fama não é dinheiro. Vamos colocar um projeto de R$6.000, né? O tanto que você tem que se dedicar, né? Fora o que você já se dedicou antes, pesquisando, estudando, trabalhando, escrevendo e tal.
Aí você tem uma equipe para poder pagar. E qual é se você for dividir o dinheiro pelo tempo de dedicação de toda uma equipe, é muito pouco. É menos. Você ganha o quê? Um salário para poder trabalhar não sei quantos meses. Entendeu? Então, isso é muito importante dizer para as pessoas, né, assim, nesse contexto de desmistificação que você está fazendo, né, desse programa, que é isso, assim, busque saber quanto essa produção desse projeto, quanto é o recurso, quanto tempo e quantas pessoas vão trabalhar para poder realizar aquele projeto com esse recurso. Porque é uma distribuição de renda também, né? Mas eu não estou achando que isso é bom, não estou contando vantagem, não. Eu acho isso ruim, eu acho que os recursos devem ser maiores para a gente pagar melhor as pessoas, se pagar, né? Porque a gente tem que ter dignidade também. E ter esse retorno. E a questão do retorno, vocês veem a comunidade sentindo? Por exemplo, tem um teatro gratuito, tem um show, é tudo gratuito, né? Porque o edital, ele tem sempre uma contrapartida. A comunidade, será que ela percebe? Não sei, Vitor, lá que é interior. No litoral, inclusive, eu estou voltando até para o meu município agora, eu vou voltar para São José do Calçado, porque eu sinto uma necessidade de fazer produção numa cidade. Primeiro que é a minha cidade, né? É a minha base. Sua área. Segundo que eu vejo assim muito mais futuro para essa produção que eu faço na cidade do interior do que no litoral. O litoral é uma cultura muito diferente. Parece que eu falo que tudo vai com o mar. Você faz, você rala, você faz, acontece, isso aqui, aí parece que o vento leva para o mar, tudo que você fez. Sabe? É difícil criar um lastro, é difícil criar uma coisa assim que você vê que está sendo construída, como eu ia dizer no começo. Com 13 anos de Itaipava, eu consigo, sim, ver um público que eu consegui fazer. Então, por exemplo, e é pelo WhatsApp, tá? Não tem essa de rede social, de carro de som, não. É pelo WhatsApp. Eu tenho grupos que eu mando o convite e essas pessoas que acreditam no meu trabalho, que gostam, que sabem que eu vou levar ali uma coisa interessante e tal... E essas pessoas vão através... Então, assim, existe um público? Existe. A maioria das pessoas não são de lá. Olha que situação, então, assim, são cidades turísticas. Tem as peculiaridades, sabe, de cada cidade pequena. Então, litoral tem muito isso. A maioria das pessoas não são de lá. Tem um movimento turístico vêm, por exemplo, grande. da cidade grande, que já sabe, que já assistiu uma peça de teatro, que gosta de uma música mais complexa, digamos assim. Então, essas pessoas, eu vou lá porque já sabe que é bom, porque já teve aquilo em algum lugar. Agora, as pessoas do lugar, aí o buraco é mais embaixo, eu já calcei minha sandalinha da humildade. É o que ele vem falando sobre a questão do trabalho de base. Mas é interessante você comentar essa coisa do litoral, diferente de, por exemplo, no interior para as montanhas, né? Porque, de fato, o litoral tem essa coisa das temporadas, né? É verão, vai todo mundo. E o interior é o contrário, as pessoas vão para o litoral, né? Chega o verão, tem muita gente que vai. Mas tem também o caso, eu não sei, né, se é o caso de Itapemirim ou se é o caso de muitas outras cidades, mas eu vejo ali é um ambiente rural, né, Vargem Alta, em que a grande economia é, de fato, o meio rural, a agricultura, e tem uma defasagem de jovens muito grandes, assim, quando que é importante, né, estão formando para o ensino médio, vão para uma cidade maior. Uma cidade maior, fazer a faculdade. Sim. E isso não é importante. Volta, né? E às vezes não voltam. Agora, recentemente, abriu-se um centro técnico estadual lá que é muito bom, assim, tá começando agora. Entrei como professor na área de multimídia, isso assim, motivador, né? Mas eu vejo isso. Então, assim, a gente tem uma formação de público que se esse público ali que vem, né, na terceira edição que eu já faço, entramos para a quarta edição da Festa Literária, que é um público, de fato, que já está presente, mas ainda é um público pequeno e que acaba virando parceiro também. É um mobilizador junto com a gente. Mas acaba sendo bom isso, né? Isso que é bom. Essa mobilização. Agora, eu vivi uma experiência que eu estava falando com o Vitor Hugo nos bastidores. Foi maior desafio, uma loucura que eu fiz na minha vida foi o encontro de escritores em São José do Calçado que eu fiz no início desse ano. Esse ano 2024. De 2024. Eu não vou falar aqui porque é muita coisa, mas só um ponto que eu observei que é muito interessante da gente pensar, que é o seguinte: como lá em Calçado
há muitas décadas não se faz uma produção cultural, um fomento da cultura do próprio lugar, a não ser assim, a resistência, bloco de carnaval, folia de reis, né? Então tem a galera da resistência. Tirando essa galera, não tem ninguém que organiza isso, que faz essa produção cultural. O que aconteceu? Nós montamos uma tenda na praça, né, com uma programação super diversa, uma programação inclusiva pra caramba e tudo. Cara, eu levei a DJ Negana, pá, tocando rap, doideira. Cara, a DJ Negana, ela tocou ali coisas que as pessoas ouvem no rádio, veem na internet e tudo. Só que a galera não foi pra frente do palco dançar. Então, assim, a maioria da população... Eu levei 25 pessoas pra lá, um ônibus... Então, assim, quem povoou mais ou menos ali o evento foram essas pessoas que eu levei, amigos, artistas e tal, né? E pessoas que já têm uma relação com arte e cultura. Agora, a comunidade não aderiu. Ficou espantada, tipo assim, aquilo ali não é pra mim. E olha que foi uma coisa super simples, uma tenda com um palco baixinho, porque eu gosto de palco baixo, sabe? nada que distanciasse muito, mas pelo fato de ter décadas de não ter esse religare, né, da comunidade com a cultura. Tipo assim, não, eu sou parte disso, eu sou parte da cultura, eu que faço a cultura, eu posso fazer arte, né? Como muito tempo ninguém fazia essa ligação, houve um distanciamento gigante. E as pessoas que foram de fora falaram assim, gente, mas por que eles não entram pra feira? Será que tem que pagar? Assim, tem que pagar. Aí, assim, no sábado à noite, estava lotada a praça, que eu fiz na praça lá, né? A praça lotada, e dentro da tenda... Nada. Assim, tinha bastante gente, mas assim, por que aquela juventude que estava na praça não entrou para a tenda? Mesmo que o que estava rolando lá dentro seriam coisas atrativas para eles, entendeu? É a questão que a gente estava falando do perfil da comunidade, né? Que é o trabalho de base, é o perfil. A gente tem, por exemplo, tem determinados tipos de música que você sabe que se você colocar na comunidade de Vargem Alta um forró, vai rolar. Sim. Se você levar um MPB, Exatamente. vai rolar talvez. Se você levar uma coisa muito... Mas, aos poucos, é preciso ir Eu acho que são anos. E aí que entra nessa nossa vontade da transformação, né? Se a gente está ali falando de literatura, promovendo eu também promovo um evento de literatura, colocando feira de livros assim numa cidade interior para comprar. Do ano passado um menino ter ido, no ano seguinte ele foi de novo, falando, entendendo que ele era um lugar de ele comprar um livro. Né? Porque onde compra livro ali na cidade? Não tinha livraria. Então, ele já tinha criado esse entendimento que ali era um local de comprar livro. Mas é árduo também, porque às vezes a gente quer também ir além de uma literatura clássica, de uma literatura de escola, e ouve às vezes de um professor, coisa de um caso particular, divulgando a programação nas escolas, que era uma programação voltada para uma festa literária, que ia além da literatura clássica, ia para a questão do antirracismo, ia a questão dos povos originários, e um professor chegar para mim e falar, essa programação não está muito voltada para as escolas, né? Aí que me fez refletir que escola é essa também, que essa pessoa em específico está se referindo. Mas é árduo esse trabalho. Claro que foi um caso, né? Não é que a cidade toda pensa Mas é assim, um caso, como é que é isso? Um caso isolado que acontece muito em muitos lugares, tá? Sim. É o famoso caso isolado que sempre acontece. Eu percebo em muitos municípios essa resistência, às vezes de dentro das escolas, de interagir com a cultura por razões ideológicas, por razões religiosas, que nós respeitamos, que está tudo bem, mas que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Agora puxando esse mote da economia criativa, vou dizer uma coisa que eu acho muito importante e que até cheguei a conversar isso com o atual prefeito de Itapemirim, quando ele ainda estava em campanha, enfim. Os administradores, eles precisam entender, porque isso já acontece, eu não estou inventando isso, a gente não está inventando isso, precisa entender que cultura dá dinheiro, que tem municípios que vivem disso, sabe? Que as pessoas vão para lá, elas comem, elas ficam no hotel, elas vão movimentar a cidade. Pelo amor de Deus, administradores que vão entrar agora em 2025, gera empregos, sabe? Né? Quanto mais eventos, mais aquele carinha do som lá que você falou vai ser contratado. E outra coisa é a qualidade, sabe? Vamos largar essa coisa antiga
de colocar as mesmas bandas tocando as mesmas músicas que tocam, sabe? Essa coisa da indústria cultural, pelo amor de Deus, sejamos mais originais. Vamos ganhar dinheiro com cultura de verdade, com a cultura do lugar, sabe? Valorizando o que as pessoas fazem no lugar. E isso dá dinheiro, né? Se é o dinheiro que interessa, né? Então, isso dá dinheiro. E isso leva pessoas que estão... Gente, as pessoas vão para Itaipava no verão para comer pizza e hambúrguer e pastel frito. Sabe? Para sentar em lanchonete. Por quê? Para comer porção frita na beira da praia. Porque não tem uma manifestação cultural. E eu nunca consegui ter essa oportunidade de fazer coisas no verão para poder receber os turistas. Sempre foi meu sonho. Esse ano, finalmente, agora dia 10 e 11 de janeiro, finalmente a gente vai conseguir fazer um evento no verão para dar assim, uma oportunidade para os turistas que vão para lá, né? De assistirem algo diferente, assim, que não seja as mesmas bandas tocando axé e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas é uma coisa que eu acredito que é um caminho e é uma janela que está abrindo, uma janelinha que está abrindo e que a gente tem que ocupar. A gente, enquanto produtor cultural, precisa ocupar. Estão vindo recursos específicos para o seu município, a prefeitura não tem como usar aquilo em outra coisa. Turismo, não, está vindo para a cultura, fomento no seu município. Vamos participar, vamos entrar com nossos projetos, vamos apresentar, vamos encher de inscrição e ocupar, porque ali, com aquele recurso, é o seu projeto, amiga. Você vai para o verão, você faz o seu rolê ali na praia ou ali na montanha e sabe, vamos ocupar, gente, vamos ocupar. Produção cultural é um conjunto de atividade que transforma uma ideia, um sonho, uma inspiração em um bem cultural, como um espetáculo, uma exposição, um festival, uma produção audiovisual. O produtor cultural é um profissional que desenvolve as estratégias para viabilizar a criação e a fruição desses bens. Então, não, gente, a Maria Bethânia não ficou com todo o dinheiro da Lei Rouanet. Um artista que ganha um edital de cultura não vai colocar aquele dinheiro todo no bolsinho dele, inclusive, quem dera, hein? Já pensou? Você ganhar 20 mil, 30 mil, 50 mil, 5 mil, só para você. Sim, gente, tem uma prestação de conta de tudo que é feito desse recurso e a gente chama vocês, a comunidade, a sociedade, para vir ver o que a gente está fazendo. Esse foi o primeiro episódio da temporada Interiores do podcast Comunicação Criativa, onde a gente bate papo sobre comunicação criativa e nos interiores capixabas. Para ficar por dentro das novidades, inclusive bastidores, pode seguir a gente lá no Instagram, no @Comunicação Criativa Pod. Aqui na nossa descrição vocês vão ver como encontrar a Ivne e como encontrar o Vitor Hugo, tá? Vamos deixar os links ali. Obrigada por nos acompanhar até aqui, interage com a gente, vamos pensar juntos sobre isso, põe aí a sua opinião, continua acompanhando, porque no próximo episódio vamos ficar em silêncio para ouvir aquela voz em off do audiovisual. Valeu, gente. Obrigada. A gente se encontra lá.